Meus queridos, sejam bem-vindos. Você está no canal Escola das Emoções. Eu sou Sabrina Sabel, sou terapeuta, taróloga, astróloga, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os anéis de Saturno. Sim, planeta Saturno, meus queridos. Quem aí conhece, sabe a história dos anéis de Saturno? Bom, eu não sabia. Fui intuída pela minha espiritualidade para estudar esse assunto. Vamos comigo? Acredito que possa ter um mistério aí interessante que possa nos auxiliar. Antes de iniciarmos, então, esse navegar pela história de Saturno, os anéis de Saturno, quero te convidar a conhecer o curso de mediunidade. O curso de mediunidade que foi desenvolvido por mim, ele está na promoção. Eu preciso falar isso para vocês, porque se você quer desenvolver a sua capacidade telepática, refinar a sua intuição, se transformar num canal puro para perceber, né, a verdade das pessoas e a pureza, entender, né, a gente está vivendo num mundo onde é tanta desinformação que a gente não sabe mais em quem confiar. Esse curso ele pode te ajudar muito, porque, meus queridos, a mediunidade não é exclusividade apenas daquelas pessoas que vieram com as capacidades abertas. Não, não. Todos nós temos mediunidade e a mais importante delas é a intuição. Então, eu quero te convidar a conhecer esse curso. Para fazer esse curso, você pode acessar o site sabrinasabel.com. Esse curso, você faz a aquisição dele, coloca o cupom de desconto, a palavra intuir, em caixa alta, letra maiúscula, que vai ser liberado no seu e-mail todas as aulas imediatamente. Depois você entra em contato comigo que a gente vai agendar um atendimento. Sim, porque a promoção é essa, o atendimento, tá? O atendimento comigo é R$330, mas dentro do curso, o curso e o atendimento ficariam R$400, e hoje você vai pagar R$200, então não perde essa oportunidade. Então agora vamos lá conversar? Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, meus queridos. O planeta Saturno rege 2 signos, 2 constelações diferentes, que é a constelação de Capricórnio e a constelação de Aquário. O planeta Saturno é um planeta que fala de estrutura. Arquetipicamente, para nós, aquilo no planeta, quando fala-se de Saturno, a gente está falando de base, de estrutura, de algo sólido, de uma energia que emana para a gente a busca da confiança, é a fundação, é a terra. A gente está falando do elemento terra, a gente está falando da busca de confiança, da busca de segurança, daquilo que vai trazer uma credibilidade. Então, quando a gente fala de uma credibilidade, quando a gente fala de status, a gente fala de construção a longo prazo, a gente está com a energia de Saturno. Então, Saturno ele entrega para a gente essa frequência de busca da confiança, busca da segurança, né? O Saturno é aquele planeta que tem os anéis, né? E aí, minha espiritualidade me intuiu, vamos estudar os anéis de Saturno. E olha que interessante, eu não sei se vocês aí já haviam estudado esse assunto, mas durante a história, com o aprimoramento da tecnologia, foi se mudando a percepção daquilo que os estudiosos, né, os astrônomos, eles viam, né, daqui do céu. Então, por exemplo, Galilei, em 1610, ele apontou o telescópio, que ainda era muito rudimentar, e ele não conseguiu ver os anéis com clareza. Ele achou que o planeta tinha orelhas, ou que ele era composto por 3 corpos unidos. Era a imagem que ele conseguiu enxergar. Isso em 1610. Olha que interessante. Há mais de 400 anos atrás, o que se sabia de Saturno não se sabia dos anéis, não se tinha essa percepção. Galilei achou que eram orelhas, que o planeta tinha orelhas, porque tinha algo, né, um planeta redondo, tinha algo nas suas bordas ali, né? Depois veio o Christian Huygens,
1655. Olha só, 40 anos depois. Ele, com lentes melhores, ele era holandês. Ele decifrou o enigma. Ele viu que aquilo que estava circundando era um anel, só que ele viu ele como plano e magro, assim, achatado, e não tocava o planeta, tá? É assim que ele viu. Depois o Giovanni Cassini, em 1675 ainda, olha só. 15 anos depois, descobriu que o anel não era único, mas que havia uma divisão escura entre eles, hoje chamado divisão de Cassini. Então, são vários anéis que eles já estão bem denominados, né? Já se sabe mais, a gente vai analisar isso aqui. Agora, o que acontece? As pessoas já sabem, os estudiosos já sabem, que eles são compostos por bilhões de partículas, que variam desde pequenos grãos de poeira e pedregulhos do tamanho de uma casa, até blocos de gelo maciços. Imagina, os pedregulhos é o tamanho de uma casa. Cerca de 99% do material é puro gelo e água, com o restante sendo poeira cósmica e rocha. Eles são nomeados por letras em ordem alfabética, de acordo com a sua descoberta, A, B, C, D, F, G, e aí cada uma tem uma denominação. Os mais visíveis é A, B e C. A largura deles, elas são muitos quilômetros, olha só, 282 mil quilômetros a partir do planeta. Então, assim, é muito grande essa extensão, que a gente enxerga as imagens, né, mas a gente não tem essa compreensão quanto eles são largos, o quanto esse planeta é protegido por essas estruturas. Daí dá para a gente perceber, né, que toda grande estrutura tem uma grande proteção, né? A gente está falando da energia arquetípica do planeta, né? A gente está falando da energia que o planeta Saturno entrega para a gente, essa necessidade de buscar essa concretude. Saturno vai lá na fundação, né? Saturno traz a base, a estrutura, então é a fundação da casa. Então, quando a gente enxerga, por exemplo, a pirâmide, embaixo ele tem uma mega estrutura. Quando a gente vai construir uma casa, tem que ter muita estrutura embaixo para quê? Para que ela suporte, né? Então, assim, o que é esse planeta na estrutura dele, anatomicamente falando? Tem uma baita de uma barreira de proteção. Isso dá a entender que tudo que é muito grande, que tudo que tem uma grande estrutura, precisa ter uma grande proteção, né? Porque é essa energia que Saturno traz. Observe onde você tem Saturno. Será que você está conseguindo se proteger? Será que você está conseguindo proteger aquilo que você precisa trazer como estrutura na sua vida? Faça essa reflexão, porque essa é a lição que Saturno entrega para nós. Olha só que interessante. Aqui está falando que a espessura de cada um dos anéis, eles são incrivelmente finos. Tá? Tendo uma média apenas de 10 metros de espessura. Se Saturno fosse do tamanho de uma bola de papel timbrado, os anéis seriam mais finos que um fio de cabelo. Como é que surgiram esses anéis? A origem, né, a teoria mais aceita é que os anéis são restos de antigas luas, cometas ou asteroides que se aproximaram demais de Saturno e foram despedaçados pela sua força gravitacional esmagadora. Então, olha só, tudo aquilo que a gente precisa trazer, essa energia, esse conceito, para a nossa prática da nossa vida, porque é essa energia que Saturno entrega e todas as energias arquetípicas. Então, sempre que a gente for fazer uma grande estrutura, entenda que aquilo que se aproximar de nós, a gente vai precisar quebrar,
quebrar, a gente vai precisar mudar uma certa... tem que ter uma maleabilidade para que gere a proteção necessária que a gente precisa. Faz sentido aí na sua vida? Imagine uma grande empresa, imagine uma grande estrutura. Você não tem acesso fácil aos líderes. Não. E tudo aquilo que se aproxima, né, tudo aquilo que fez parte para aquela estrutura, coisas tiveram que ser quebradas, e até mesmo pessoas. Até mesmo pessoas. A gente está vivendo um período onde as grandes estruturas estão se findando. Né? Grandes estruturas que impérios que para que fossem erguidos, para que fossem construídos, teve que destruir muitas pessoas, porque precisou-se de muito trabalho escravo, por exemplo, ou muito trabalho desonesto, ou muito trabalho que não tinha, vamos dizer assim, a verdade da pessoa. Então, quantas estruturas que foi necessário, quantas pessoas, quantas coisas foi necessário ser desconstruído para que aquela grande estrutura fosse erguida? Reflitam aí. Outro dia eu estava assistindo um documentário falando da história do Donald Trump. Não tenho lado político, tá? É só a título de conhecimento. E aí mostrou, né, assim, uma série que tem, acho que 3 capítulos na Netflix. E assim, eu achei muito interessante, que eu não conhecia a história dele. E ele ganhou a vida, né? Eu sabia que ele era empresário, mas não que era do ramo da construção. Ele construiu vários prédios muito importantes em Nova York, em vários grandes centros, Manhattan, né? Em vários grandes centros ali dos Estados Unidos, assim que ele fez a fortuna dele e a estrutura dele, né? Saturno, a estrutura dele. E eu vi o comentário de uma mestre de obra, que inclusive pouquíssimas mulheres naquela época, porque isso tem uns 30 anos, 40 anos. E ela fala, né, o quanto que era caro, tipo, os apartamentos mais caros, mas que tinham os piores acabamentos, né? Então, assim, grandes estruturas muitas vezes não comportam as melhores qualidades, senão não se tem lucro, né? Então, assim, tem uma grande reflexão. Tudo que tem estrutura, tudo que é muito caro, tudo que... quanto precisou, né, se denegrir ali. Por exemplo, as grandes estruturas de marcas que a gente consome, que tem, eu não, né? Mas tem um monte de gente que só compra por causa da marca. Um exemplo que eu estou dando aqui. Então, assim, pessoas que compram as coisas por conta de marcas, né? Às vezes, aquelas marcas, né, calças de R$1.000, R$1.500, que veio da China, que dentro de um container custou R$10. R$10. Então, quantas pessoas, né? Quantas pessoas estão sendo escravizadas, destruídas para se manter uma estrutura, para se manter um luxo. Então, assim, os anéis de Saturno traz, sim, para a gente uma baita de uma reflexão. Né? Olha só, os seus próprios anéis, aquilo que traz o limite, que traz a sustentação, foi atraído pelo próprio planeta e destruído para que gerasse aqueles anéis, né? Aquele compromisso, aquela baita daquela estrutura, né? Olha só, vamos continuar aqui. A distância mínima que um corpo celeste pode se aproximar de um planeta sem ser destruído pela força de maré, da maré, da gravidade deles, ela existe uma distância mínima, né? E os anéis, eles orbitam dentro desse limite. E ele também tem 2 luas protetoras, tá? As pequenas Prometeu e a Pandora orbitam perto das bordas dos anéis. A gravidade dessas luas funciona como um pastor, mantendo as partículas dos anéis alinhadas e impedindo que elas se espalhem pelo espaço,
criando a divisão e bordas nítidas que vemos. Interessante isso, né? Essas duas luas que criam essa... É por conta dessas luas que toda essa estrutura ela é mantida. Os estudiosos, eles acreditam que esses anéis podem ter um fim, tá? Um dado fascinante para encerrar a aula. Vamos lá. Os anéis são temporários. Eles são temporários em escala cósmica. A gravidade de Saturno e seu forte campo magnético estão puxando o gelo dos anéis para o planeta em forma de uma chuva torrencial de água pulverizada, conhecido como chuva de anéis. E os estudiosos estimam que o sistema de anéis possa desaparecer por completo por apenas 100 a 300 milhões de anos. É bastante tempo, né? Mas pode ser que acabe. A sonda Cassini da NASA gravou o impacto da poeira cósmica nos anéis, o que gerou áudios que parecem estática de rádio ou de chuva. E colocar esse som é interessante para que a gente possa ter uma experiência, sensorial daquilo que acontece em Saturno. Se você pesquisar na internet, frequência dos anéis de Saturno, você vai encontrar. Isso pode te ajudar a sintonizar com uma energia para trazer a base, a estrutura para a sua vida. Todas as pessoas que carregam desequilíbrios no chakra básico, sintonizar com isso pode ser interessante. Ok, meus queridos? Eu espero que essas informações, essas reflexões tenham sido ou possam ter sido úteis para vocês. Um grande abraço. Para mim foi, muita coisa eu não sabia. E fazer essa reflexão junto com vocês, né? De maneira arquetípica, em como a gente pode aplicar isso na nossa vida, eu acho que é um bom filosofar. E esse é o propósito aqui desse canal. Trabalhar questões que a gente possa filosofar para aplicar na nossa vida. Na nossa vida, para a gente poder transmutar as nossas energias negativas, transmutar as nossas emoções desafiadoras, né? Nós estamos vivendo momentos muito desafiadores e eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Beijo, fica com Deus.